Ok. Olá, pessoal. Boa tarde para vocês aí. Essa tarde de 18 de Tammuz é o nosso encontro semanal. Opa, Leandro apareceu. Opa, quanto tempo chegando? Então, estamos hoje fazendo uma celebração especial hoje, né? Na verdade, a celebração seria ontem, né? Ontem foi o dia de 17 de Tammuz e é o dia de jejum público, né? Onde toda a Israel está obrigada a fazer esse jejum. E é o jejum que o que celebramos nesse jejum, o que comemoramos, não é o sentido de celebrar e comemorar, Leandro que me corrija, mas não é no sentido de festejar, né? Comemorar é de relembrar, certo? Então, o que relembramos nesse dia é justamente a destruição do templo, né? Os sábios decretaram 4 jejuns, né? Nos quais estão relacionados à destruição do templo, tanto do primeiro templo como no segundo templo, certo? Esses jejuns não vieram à toa, senão eles têm uma base em uma profecia do profeta Zacarias, né? Em Zacarias, no capítulo 5, não me recordo bem qual é o verso, ele menciona os 4 jejuns e diz o jejum do quarto jejum, do quinto, do sétimo e do 10º. Entenderam os sábios? Ora, do quarto é o do quarto mês, que o quarto mês contados a partir do mês de Nissan, que é a cabeça dos meses, é o mês de Tammuz, né? O quinto mês, que é o mês de Av, o sétimo mês, que é o mês de Tishrei, e o 10º mês, que é o mês de Tevet. Então, temos aí 4 jejuns, né? 17 de Tammuz, Tisha B'Av, 3 de Tishrei e Asara B'Tevet, 10 de Tevet. Nesses 4 dias são comemoradas as ocorrências que levaram à destruição do templo. Nessas ocorrências, não somente a destruição, desculpa, também todas as desgraças, né? Porque em Tisha B'Av se conecta ou se aglutina ou se filtra aí, se concentra todas as desgraças que aconteceram com Israel. E o diazinho para acontecer coisa, né? Porque não é somente, não ficou apenas chegou Shimeon, não é apenas que aconteceu no deserto, que foi a primeira ocorrência, senão que cada geração que vem, esse dia passou a ter uma carga muito problemática para Israel. E se manifestou em gerações tardias também. Até na geração anterior à nossa, que foi com a Shoah, onde o primeiro trem que saiu em direção aos campos de concentrações foi justamente em Tisha B'Av. Né? Temos o edito de expulsão, de Espanha também aconteceu em Tisha B'Av, e tanto outros pogroms, outras perseguições outras perseguições e outros fenômenos eu consegui aparecer. Você não aparece não, meu filho. Só vejo seu nome. Mas pelo menos eu consegui. Estou vendo você. Você estando aqui tudo. É que é importante. Tá, valeu. Estamos aqui. Tá eu, a Angélica e a esposa. Tá todo mundo aqui. Sejam bem-vindos. Então, nesses dias são recorrentes os eventos, certo? Ranita, se pode ser à porta, eu agradeço, mami. Né?
Bom, então, hoje a gente vai trabalhar 17 de Tammuz. Eu falar um pouco da história, só pincelar um pouco dos eventos que aconteceram nesse dia. E vamos começar a trabalhar o que são os jejuns e por que jejuamos, afinal de contas. Né? Tem gente que gosta de jejuar. Eu não conheci ninguém. Né? Mas tem aqueles que gostam. Né? Bom, eu preparei aqui um esquema pequenininho sobre o que passou em 17 de Tammuz. O primeiro evento desastroso que aconteceu em 17 de Tammuz nos reporta ou nos transporta a eventos do deserto. Na saída do Egito, né? Quando a Israel estava em frente a Har Sinai, já haviam recebido os 10 mandamentos, já haviam tido uma revelação de Hashem, mas Moshe sobe outra vez a montanha e passa aí 40 dias. Né? 40 dias na montanha, e nesses 40 dias o povo ficou um pouco desesperado. Porque 40 dias sem comer, sem beber, o pessoal não estava muito crendo, não estava muito crédulo que Moshe ia regressar. E como teve, segundo explicam os sábios, um atraso de 6 horas, que Moshe deveria regressar ao amanhecer e ele tardou um pouco, o povo disse não. Moshe morreu, não cumpriu com o dito, não chegou a tempo, então incumbiram a Aaron a Cohen, que fizesse um bezerro de ouro. Né? O fazer o bezerro de ouro não é somente a questão do bezerro. Né? Era uma substituição de Moshe. O que o povo queria era substituir a liderança. Se Moshe se foi, não vamos mais esperar ninguém, que se levante um outro líder sobre o povo. Essa é a intenção de tudo que aconteceu aí. Né? Por isso que entre os sábios há uma discussão se realmente foi Avodah Zarah. Né? Dizem o que é Avodah Zarah? Eles não criaram o bezerro de ouro para prostrar-se a ele, dizer que esse é Deus, ou era o sentido de dizer, olha, vamos agora levantar um novo líder. Era mais ou menos nesse contexto aí que está a questão da Avodah Zarah, de um serviço estranho que foi feito aí. Quando Moshe desce da montanha, que vê o bezerro de ouro, ele deixa cair as tábuas, né, as pedras, as primeiras tábuas da lei de pedra, ou as tirou. Né? São duas opiniões. Ou que ele deixou cair, ou que ele realmente as tirou e as quebrou. Dizem os sábios que se realmente a Israel tivesse recebido as primeiras tábuas, né, a Geulá seria completa aí mesmo, naquele momento. Naquele momento, a Israel estaria pronto para ter resolvido a situação. Entrar definitivamente na terra, não ter mais inimigos, todos os povos aceitarem a Kadosh Baruch Hu como seu único Deus. Seria um momento messiânico, seria toda a Geulá seria formada ali, naquele momento. É uma especulação. Né? Então, esse foi o primeiro evento. 17 Tammuz, se quebrou as tábuas. Segundo evento é a anulação do Korban Tamid. Sabemos que no templo se ofereciam korbanot, sacrifícios, né, de animais. Também sacrifício de pães, sacrifício de farinha. Né? Esses sacrifícios haviam 2 sacrifícios que eram especiais, que eram feitos todos os dias. Esse se chamava Korban Tamid, que é o sacrifício
não vou dizer eterno, que não seria o sentido itamide aí, não era de eternidade, mas sim no sentido de que era frequente, era o korban, o sacrifício que acontecia diariamente. Tanto é que a tradução correta, embora não literal, é de que é um sacrifício diário. Esse sacrifício se fazia 2 vezes por dia, uma pela manhã e outra vez à tarde. Certo? Acontece que esse sacrifício foi interrompido. E o que significa, o que é tão importante nesse sacrifício que foi interrompido? Né? É por causa da falta desse sacrifício, segundo algumas opiniões de sábios, é que rezamos hoje. Ok? Sabemos que a reza ela existe por 2 motivos, ou seja, as 2 explicações de por que a reza foi estipulada. Né? Uma, porque cada um dos patriarcas estipulou uma reza. Abraham Avinu, Shacharit, Yaakov, Mincha, Yitzhak, Arvit. Mas o fato de eles terem estipulado não obriga a rezar, ou seja, seria um costume que os patriarcas criaram. Né? Sabendo que todas as mitzvot da Torá não recebemos, não por costumes dos patriarcas, senão porque foi dada por Moshe no Sinai. Mamãe, eu necessito que todas as portas sejam cerradas, mamãe. E o outro motivo é porque não temos mais os sacrifícios. E na falta dos sacrifícios, tem um passuque que diz, agora me foi o pensamento agora, que isso aqui, agora me quitaram aqui a concentração, me foi o passuque. Tem um passuque que diz que assim que os sacrifícios eles são substituídos, ou seja, as vacas são substituídas pela tefilá, ok? Pela reza. E com base nesse passuque, o que é que os sábios disseram? Não, estipulemos a tefilá como forma de preencher esse espaço que ficou dos sacrifícios. Por isso que, quais são as tefilot que são obrigatórias, definitivamente obrigatórias? Shacharit e Mincha. A reza da manhã e a reza da tarde são obrigatórias. A pessoa, aconteça o que aconteça, ela tem que rezar Shacharit e Mincha. Arvit também é obrigatório, ninguém vai dizer que não, mas sua obrigatoriedade veio pelo costume, não por halakha. Ok? A halakha em si, a reza de Arvit, ela não é tão obrigatória assim, mas hoje sim, ou seja, com o passar do tempo, com os costumes de Israel, que se acostumou a rezar Arvit, isso foi estipulado e foi recebido. Ok? Mas isso é uma coisa que a gente vai tratar. Quando começarmos a tratar das tefilot, vamos entrar mais nesse ponto. Ok? Então esse korban foi anulado, ele foi interrompido. E por que foi interrompido esse korban? Há 2 explicações por que o korban foi interrompido. Uma é que quando se fez o cerco em Jerusalém, no segundo templo, que os romanos chegaram, quando eles começaram a sitiar Jerusalém, foi ainda no mês de Nissan. Né? Ou seja, no ano de 70, Pesach foi um Pesach complicado para Israel. Não foi em paz que fizeram Pesach nesse ano. Os romanos chegaram aí nesse período de Pesach e desde então foram tomando a cidade aos poucos. Foram cercando e foram tomando. E a guerra aí acontecendo, né? Até que a população se manteve fechada dentro dos muros da cidade. E isso foi o que tardou aos romanos de adentrarem nos muros. Né? Tomou aí 4 meses. Nesse período, o que é que fizeram os romanos? Não lutaram mais. Simplesmente fecharam os abastecimentos da cidade.
já não chegava mais comida, não chegava mais grãos, não chegava mais nada na cidade. E o povo não tinha mais o que comer. Né? Então, isso cria uma crise. Então, isso debilitou as defesas e assim os romanos puderam entrar em Jerusalém. Há algumas histórias sobre a questão. Uma delas é de um cordeiro, que seria um cordeiro que mandaram para o templo e não foi aceito. E esse cordeiro, ao ser puxado pela corda, né, ele teria pateado o muro e o muro teria se aberto. Né? São histórias para mostrar a relação do Corban Tamid, a sua necessidade, a sua existência com a manutenção de Jerusalém. Né? Essa é uma opinião. A outra opinião que se cogita, e ambas trazem Josefos, eles trazem as duas opiniões, foi que houve no período dos Hashmonaim uma briga entre irmãos, né? Orcanos e Aristóbulos brigaram entre si pelo domínio de Israel. A gente sabe que depois que se fundou, né, que se teve o templo e que se liberou dos gregos, que foi uma ação feita pelos Matitiel Macabi e seus filhos, os Macabeus, ou os Hashmonaim, como eram conhecidos, começaram a liderar o povo. Era um clã de Kohanim, de sacerdotes. E esses sacerdotes dominaram o povo por um período de, se não me equivoco, 75 anos. De domínio pleno. E foi um período muito conturbado, porque nesse período houve uma disputa entre os Hashmonaim, entre os Kohanim, que eram agora líderes de povo, não é somente que eles eram responsáveis por ensinar o povo, que é a obrigação dos Kohanim, segundo a Torá, senão que eles agora lideravam, eles estavam como príncipes, como governantes, né, do povo. E nesse período cresceu muito Jerusalém, trouxe paz, no momento que tem paz, a cidade se repovoa, mas criou um atrito muito grande, muito forte com os proshim, que são os fariseus, né? Ou seja, com os rabinos. Porque os Hashmonaim começaram a trazer a ideia de que eles eram os descendentes de Tzadok, né, do sumo sacerdote David Amelech, e eles queriam trazer a Halachá como era no período de David Amelech, segundo sua opinião. O que acontece é que parte desses Kohanim, principalmente aqueles que estavam mais ativos, né, nessa disputa, eram os Kohanim que ficaram na terra de Israel e não subiram na Galut. Né? Então, aqueles que ficaram aqui e não foram para Galut, começaram a dizer, não, como é que é assim? O pessoal veio para cá e agora os sábios trouxeram uma halachá diferente que tínhamos, né, no período do primeiro templo. Então, começou a existir a briga ou a disputa entre os Prushim, os fariseus, e os Tzedukim, os saduceus. Ok? Entre toda essa disputa, entre toda essa briga de poder, que cada irmão, cada um dos parentes dos Hashmonaim começavam a disputar quem ia governar, porque não se aceitava uma linha de sucessão, houve essa briga entre dois irmãos. Tanto na primeira opinião de que o cerco de Jerusalém se tomou na cidade, se debilitou as defesas e todos tiveram que lutar para defender Jerusalém, inclusive os Kohanim, como na segunda opinião, que os dois irmãos Kohanim
né? Orcanos e Aristóbulos brigaram entre si e fizeram brigar. Não é uma discussão de um beliscar o outro, não, é guerra, guerra mesmo, armado, e vamos sair para frente, sangue na canela, né? Então, como houve essa disputa, os Kohanim estavam impuros. E um Kohen impuro, ele não pode nem mesmo entrar na montanha do templo, nem subir na montanha do templo, até que passe o seu período de impureza, né? E essas são tumot, que é a maior das tumot, a maior das impurezas, que é a impureza por um morto, tumat met, e tumat met se elimina com a farapara do mar, com o pó da vaca vermelha, né? Que isso a gente viu já para Parashat Hukat, né, 2 semanas atrás. O terceiro evento que aconteceu nesses dias, nesse dia de Yud-Zay B'Tammuz, é Bikur HaChumot Yerushalayim, que foi o cerco e a destruição, o rompimento e a abertura das muralhas de Jerusalém. Foi quando os romanos finalmente viram essa debilidade entre os guardiões de Jerusalém. Faltava comida, faltava água, né? Faltava saneamento, remédios. 4 meses que foram muito inteligentes os romanos, porque eles não tomaram 4 meses de um tempo comum. Tomaram 4 meses seguidos de uma festa. Então, o pessoal chegou lá, muita gente, né? Porque Pesach e todas as demais festas, as 3 festas de Aliyat HaRabait, Pesach, Shavuot e Sukkot, as pessoas lotavam HaRabait, né? Ou seja, vinham pessoas de todas os Ishuvim, de todos os assentamentos ao redor de Jerusalém, iam para Jerusalém e dormiam aí e comiam aí, festejavam, passavam aí uma semana, né? Mas aqueles que vinham de longe, que podiam e que queriam fazer a sua peregrinação a Jerusalém, e vinham e faziam suas celebrações aí. Se abriam tendas em Jerusalém. Todas as ruas eram cobertas com tendas, com palhoças, e as pessoas dormiam aí. Aqueles que tinham seus parentes recebiam seus parentes nas suas casas. Aquele que não tinha parentes em Jerusalém dormia na rua, mas dormia em albergues, se construíam albergues aí para as pessoas. Então, Jerusalém estava lotada. 4 meses não foi suficiente a comida para atender tanta gente. E a debilidade foi que permitiu que os romanos atravessassem a muralha. Então, Bikur HaChumot Yerushalayim foi o 4º evento, o terceiro evento, que foi difícil para Israel, né? Um outro evento é a queima do Sefer Torah. Houve algum momento Sirfat Sefer Torah por parte de aí uma outra opinião, né? Há 2 opiniões e ambas traem Flávio Josefos. Se essa queima do Sefer Torah foi uma queima que aconteceu no período dos Hashmonaim, se foi por meio de Antíochos Epifanes, foi quando ele entrou em Jerusalém e profanou o templo. No meio dessa profanação, ele encontrou um Sefer Torah e o queimou, né? E assim traz no livro de Macabeus. Ele relata essa queima de um livro, de um Sefer Torah. E a outra opinião foi que houve um soldado, né, romano que também encontrou um Sefer Torah no templo e o queimou. O rasgou, o partiu e o queimou. O quinto evento é Amadat Pesel. Amadat Pesel Ba'Cheichal. Foi quando se levantou ou se ergueu uma estátua, uma imagem de idolatria dentro do Beit HaMikdash.
A gente viu que quase todas as situações aqui têm duas opiniões, né? Tem dois eventos que são possíveis, né? Ou que são os dois que aconteceram realmente, ou que um dos dois realmente foi real e o outro não, né? Nesse caso, também temos dois eventos possíveis. Um certo aconteceu, né? Que foi quando o rei Menashe, que foi o rei no qual se decretou o exílio, o primeiro exílio, foi um rei muito mau, muito perverso. Ele era neto do rei Ezequias, ou era filho do rei Ezequias? Acho que era neto do rei Ezequias, se não me equivoco. E o rei Ezequias foi um tzadik. Ele viu o erro do seu pai e dos seus anteriores e ele fez chuvá, né? Diz que ele se deitou em sua cama, voltou a cabeça contra a parede e rezou a Hashem, e Hashem lhe deu uma oportunidade. Ele é o símbolo de Teshuvá, que foi o rei que fez Teshuvá em vida, né? E ainda sendo rei. Então ele fez Teshuvá ainda em vida e sendo rei. O profeta que havia saído da sua casa, do seu palácio, com um decreto de morte, voltou no meio do pátio, porque a Kadosh Baruch Hu disse, volte e diga outra palavra ao rei Ezequias. E quando ele vai, chega ao rei Ezequias e diz, não, Kadosh Baruch Hu te perdoou e agora vai ser mais um tempinho de vida aí para fazer as coisas corretas. E ele fez um programa de teshuvá grande em Israel, em Judá, né? Destruiu os ídolos, todos os lugares que estavam nos bosques, né? Que o momento de idolatria, os eventos de idolatria se faziam entre as árvores, porque era uma das principais divindades que se cultuava entre os cananeus, era a Asherah, né? E ela era representada por uma árvore, né? Então se faziam altares dentro dos bosques, entre as árvores, e o rei Ezequias mandou acabar com tudo, baixou o sarrafo em tudo que era profeta, em tudo que era Kohen de Avodah Zará, e destruiu todos os templos, ensinou o povo a rezar, ensinou o povo a Torá, e mandou o povo ir para o templo, e fez Pesach, foi algo revolucionário, né? Passado isso, o seu filho, ou o seu neto, não me lembro agora bem, que foi Menashe, fez tudo ao contrário. É filho. É o filho, né? Obrigado, Leandro. Fez tudo ao contrário. Não apenas que voltou à idolatria, senão que ele meteu a idolatria dentro do templo. E ergueu aí um péssel, uma imagem. E isso foi o que levou ao exílio. Não que o exílio aconteceu ainda no seu reinado, né? Não passou nisso, mas no reinado posterior, que é Jehoaquim, vieram depois de Menashe 2 reis chamados Joaquim. E nesse período, foi um período muito curto entre eles, e nesse período aí sim, né? Teve veio o Egito e invadiu, depois o Bavel tomou conta e colocou o rei Joaquim como um governante, deixou ele como governante, mas depois se quebrou a promessa porque houve uma tentativa de rebelião, de voltar as forças para Israel, o domínio e a autonomia de Israel. Então veio Bavel, levou todos eles em um Tisha B'Av, um 9 de Av, se acabou tudo, destruiu o templo, levou todos os cativos para Bavel. Mas como que tudo começou em 17 de Tammuz. Ok? Um outro evento de que se atribui a construção, a edificação, a elevação de uma imagem dentro do templo foi com após Tammuz, né, que ele teria colocado uma imagem de idolatria dentro do templo. Após Tammuz, não se sabe bem quem foi após Tammuz. Uns dizem que se trata de Antíochos,
né, Antíoco Epífanes, que seria a mesma pessoa, outros atribuem que não, o apóstolo era uma pessoa diferente, era um comandante diferente, e que ele ergueu dentro do templo um péssel, uma imagem de idolatria. Ok. Tendo feito esse resumo, vamos agora à nossa responsabilidade como judeu e como perdão, como judeu e como parte de Israel. Traz da Gemara uma expressão que certamente vocês conhecem. Kol Israel Aravim Zebazé. Que todo Israel ele é responsável um pelo outro. Carregamos sobre nós a responsabilidade de nossos antepassados. Carregamos sobre nós a responsabilidade das gerações futuras. Então, a ideia é que sofremos e pedimos perdão e choramos pelos erros passados e construímos, edificamos e planejamos o êxito das gerações futuras. Assim funciona a Israel. Em todo lugar que há chegado, em todo lugar que há construído um Beit Knesset, que há montado um enxuve ou um gueto, ou mesmo uma cidade, Am Israel tem feito nesse conceito. E até hoje, independente se é religioso, se é não religioso, né, se é reformista, ou se é até mesmo antirreligioso, esse conceito é tão forte em Am Israel que ele vai além do conceito religioso. Muito além. A gente vê, por exemplo, Theodor Herzl. Quem já escutou esse nome? Theodor Herzl. Ele foi o protagonista da Tzionut, né, do sionismo na Europa. Não era religioso para nada, nem parava bolas para a religião. Mas sua preocupação em corrigir isso, da falta da terra de Israel, era tão grande que, inclusive, cogitar que um Estado judeu fosse feito em Uganda, para ele estava bom. O objetivo dele era a geração futura não sofrer o que sofreu as gerações anteriores. Esse é o pensamento. Não somente ele. Einstein, quando veio cá em Israel, veio a Jerusalém, ele veio a fundar, ele foi um dos fundadores da Universidade Hebraica. Né? E ao fundar a Universidade Hebraica, qual foi o seu objetivo, dentro do seu discurso que foi? De fazer da Universidade Hebraica como é que foi dito? Como regressar à tradição do povo do livro, do estudo do livro ao povo do livro. Entendeu? Ou seja, voltar à academia e ao estudo dentro da terra de Israel. Isso muito antes de fundar o Estado, né? Então, ou seja, independente de religião, a preocupação é que a minha geração posterior, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos e todos os etos que venham depois, não sofram o que foi sofrido antes. Não caiam nos mesmos erros, perdão. Que fatalmente Am Israel recai e cai, e se levanta e cai de novo nos mesmos erros. Então isso é tão marcado na alma judaica, na alma judia, que
isso sobressai, isso transcende a questão cultural, transcende a questão religiosa, transcende o conceito de povo e passa a ser algo genético. As minhas células pedem que faça algo melhor. E não é à toa que se a gente coloca como povo, né, independente de religião, independente de tudo, mas como etnia, aqueles de origem etnia judaica, são os portadores, em maioria, dos prêmios Nobel. Isso não é algo simples de se entender, é algo fenomenal. Quantos povos existem no mundo para estar tudo tão concentrado em um? Então, esse desenvolvimento de tecnologias, essa necessidade de mudança, essa coisa que incomoda a um judeu ficar na mesma situação. Tem que mudar algo. O reformismo é resultado disso. Em um momento eles disseram, não pode ser, continuar assim, a gente não pode seguir no gueto. A gente tem que sair do gueto, a gente tem que se desenvolver. As pessoas têm que ir para a universidade. E começa o período que se chama Haskalah, que é o iluminismo judaico. Teve seu lado bom e seu lado ruim. Né? Como tudo na vida. E bom e ruim depende do ponto de vista. Né? Vamos abrir a segunda sala, porque esses 40 minutos já estão por terminar. Ok? Já vamos abrir a segunda sala já para seguir com o conteúdo.